E aí, meus amigos, mais uma vez, mais um vídeo aí pra nós. E dessa vez eu decidi falar sobre um negócio muito brisa, esse pá que eu mais brisa até hoje, que é falar sobre a loucura. Eu resolvi falar sobre a loucura. E é muito difícil falar sobre loucura, é muito difícil conceituar o que é loucura. Eu acho que loucura é muito um conceito... É uma construção social, né? É um conceito construído socialmente. Muito difícil você falar o que de fato é loucura. Uma coisa que me marcou muito, meu primeiro contato com loucura de fato foi eu assistir o filme O Bicho de Sete Cabeças, interpretado pelo Rodrigo Santoro, em que ele é internado numa clínica psiquiátrica depois de ser visto fumando maconha pelos pais, né? E aí os pais acham que, tipo, ele precisa ser internado pra se tratar e tudo mais. E aí lá você sente que ele ficou louco. Então ele é normal, mas visto pela família como um louco, e assim, assistindo você consegue entender que ele é normal, e lá naquele ambiente ele começa de fato a ficar louco, né? Ele vai entrando em surto, ele vai entrando em conflitos, muito por conta do fato de que ele não entendia, não compreendia a razão pela qual ele estava lá, né? E você vai ficando louco junto com ele. A reflexão que se tem sobre o filme é, primeiro, o fato de que as clínicas psiquiátricas podem ter um tratamento, assim, completamente fora da realidade, do que a gente se enxerga como essencial para esse lance de você recuperar uma pessoa. Segundo, que não houve nenhum critério. Era o cara quis pagar lá, os pais quiseram pagar, ele entrou lá, os caras não avaliaram, etc. E começaram o tratamento, né? É uma baita denúncia sobre as clínicas psiquiátricas e sobre o conceito de loucura. Depois disso, eu assisti o filme Ilha do Medo. Grande maioria das pessoas já deve ter assistido, aqui é um filmaço. Mas uma coisa que me marcou no filme é aquela cena em que a moça lá na caverna, aquela moça da caverna que ele tá procurando lá, fala uma frase muito interessante que é: no momento em que você é tido como louco, tudo aquilo que você faz parte da sua loucura. E é um fato, né? Os loucos, eles não têm espaço na sociedade. Os loucos, eles são loucos. E tudo que eles falam, de fato, puta, é loucura. Isso me pegou muito, porque se a gente não tem um conceito bem definido do que é loucura, e a gente cataloga os loucos, tudo aquilo que eles falam faz parte da loucura deles, entra-se num lugar muito esquisito. Entra-se num lugar muito, muito esquisito. Tipo, cara, bizarro. Uma coisa que me lembra muito esse negócio é essa história toda, né? O mito da caverna. Que, pra quem não lembra, é aquela história do cara que vive lá no mundo das sombras e tudo que ele tem é um reflexo da sombra dele, né? Então ele não sequer sabe, enxerga as outras pessoas, ele não enxerga nem a si mesmo, etc. E algum dia ele sai da caverna, ele enxerga o mundo lá fora e ele vê que existe um mundo lá fora além daquele padrão em que ele vivia, né? E aí, ao voltar pra contar pras pessoas o que ele viu lá fora, as pessoas não acreditaram nele, deram ele como louco e assassinaram ele. E voltaram a viver como de fato era. Eu vou tentar engatar essa história, mas antes eu queria também citar Matrix, que é um filme que me remete muito a isso, aquele lance das pílulas e do cara querer viver naquele mundo de fantasia que era Matrix, ou querer tomar a pílula vermelha e conhecer a verdade como ela é de fato, e sobre como isso tem como base o mito da caverna e a própria Alice no País das Maravilhas, até referência de quando o Neo tá hackeando lá um negócio e aí ele tá estranhando que os hackers estão indo atrás dele, ele vê um coelho, o símbolo de um coelho, em referência a Alice no País das Maravilhas, e todo aquele lance do mito da caverna, de quando Alice entra na toca, que é o momento em que o cara do mito da caverna sai da caverna, e o momento que o Neo toma a pílula vermelha. Então sempre essa virada de chave que tem em comum. Eu queria não entrar em detalhes em nenhuma dessas obras que eu falei, mas tentar buscar um meio termo, buscar uma luz pros loucos, se é que eu posso dizer assim. Então a minha ideia nesse vídeo é tentar criar um final alternativo pro mito das cavernas, se é que eu tenho essa licença poética, né? Pra alterar uma obra clássica. Mas assim, vamos então tentar entender o momento em que os loucos se tornam loucos e eles são tidos como loucos. Tem um livro chamado Verônica Decide Morrer, em que a Verônica decide morrer, o livro começa desse jeito, e ela é internada numa clínica psiquiátrica e muito circula essa ideia do conceito de loucura. E aí, numa das definições do livro de conceito de loucura, o cara fala que o louco é uma pessoa que não soube comunicar
comunicar suas ideias. A diferença do louco para uma pessoa normal, né, um gênio, é a forma de comunicar as ideias, porque o gênio, ele consegue, a partir de sua loucura, comunicar isso de uma maneira muito assertiva, enquanto o louco se bagunça muito nesse mesmo caminho que o gênio entendeu, mas ele se perde na comunicação. Ele comunica de uma maneira que acaba um pouco assustando, um pouco radical, um pouco chocante. Então o louco, ele tem coisas para falar. O louco, ele tem ideias ali para demonstrar, e é sempre muito interessante dar ouvido para um louco. Obviamente você deve fazer isso com cuidado, porque senão você é contagiado por essa loucura, porque no momento que você entende o que ele tá querendo dizer e você valida aquele discurso, você pode também reproduzir ele. Se ele é interpretado, compartilhado de uma maneira não assertiva, isso é também perigoso, inclusive pro seu próprio discurso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, se já tá muito brisa. Mas o que eu penso nesse sentido? Se no mito da caverna, o carinha que sai da caverna e enxerga aquilo, volta pra caverna e ao invés de contar pras pessoas logo o que ele tá vendo, como um louco faria, ele tenta, de algumas maneiras sutis, passar essa imagem por entrelinhas, discursos cuidadosos, analogias, metáforas. As pessoas iam ir pegando, iam ir sacando, e ele ia conseguir converter essas pessoas pro mundo dele. E talvez mostrar o que tinha além da caverna. Não de uma forma impactante, não de uma forma chocante como ele queria, né? Obviamente muito domado pela emoção de ter descoberto, enfim, a verdade, o mundo e a expansão disso, mas obviamente ele teria que ter consciência do risco que ele estava tomando, e acho que ele ignorou isso, tamanha euforia, né, e a ingenuidade. Mas ele poderia de alguma forma ter trazido bem devagarzinho, tal. Os gênios fazem isso muito bem. Então comecem a prestar atenção em obras que às vezes parecem até muito simples, mas que passam uma puta mensagem, uma baita de uma mensagem super assim, reflexiva. A própria Alice no País das Maravilhas é um exemplo disso. Ninguém que tenha assistido Alice no País das Maravilhas olharia o autor como um cara louco. Não, era uma fantasia, né? Então tá tudo bem. É socialmente aceito, ele consegue comunicar isso de uma forma legal. E olha como isso comunica com aquele conceito de loucura lá do livro do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Porque o autor foi um cara que conseguiu comunicar isso muito bem. Ele já não teve a emoção daquele cara do Mito da Caverna, quando ele sai, ele volta já gritando. Então eu acho que o autor de Alice no País das Maravilhas conseguiu enxergar a mesma coisa que aquele cara. Ele pensou assim, cara, tem alguma coisa aqui nessa realidade que as pessoas precisam saber, mas se eu gritar isso do jeito que eu tô vendo aqui, vão me assassinar, como fizeram com o cara do Mito da Caverna. Então o que eu vou fazer? Vou criar um desenho besta, vou dar diversão, entretenimento, fantasia, descontração. E aí quem quiser entender, vai entender. E ainda que inconscientemente, isso vai fixar na cabeça das pessoas, e elas vão, por meio do dia a dia, das evidências, das nuances, das coisas, vão começar a perceber o que eu tô querendo dizer. Assim como eu, por exemplo, agora tô falando de Alice no País das Maravilhas, sem que o cara precisasse chegar em mim e falar assim, ó, então eu tô falando disso aqui nesse livro, entende? Matrix, a mesma coisa. Apesar de Matrix ter muita mensagem subjetiva, muita coisa legal de se extrair nesse mesmo sentido de você descobrir o mundo como de fato é, ele é, para muitas pessoas, talvez as mais ignorantes que julguem os loucos como loucos, um mero filme de tiro. Um mero filme de tiro. Matrix pra muita gente é um filme de tiro e ficou marcado como aquela cena que o cara faz, aquele negócio, enquanto que para outras pessoas é, cara, esse filme tem muita mensagem, tem muita coisa. Então o que além de todo esse ensinamento, essas obras nos ensinam a saber comunicar da maneira certa as coisas que a gente enxerga, muitas vezes se apropriando de uma linguagem simples, de uma linguagem até besta, é nas entrelinhas colocando uns negócios assim que você fala, isso aqui vai pegar quem tem que pegar. Esse cara queria me dizer muita coisa, ele já estava me dizendo muita coisa, né? Mas eu precisei maturar isso, cozinhar isso um pouco, até de fato entender. E aí sim, entre aspas, sair junto com ele da caverna. E aí você se vê como uma daquelas pessoas que poderia, naquele momento, ter matado esse autor. Ele tivesse te falado de uma maneira um pouco assustadora, um pouco impactante. Mas sabendo disso, ele te passou de uma maneira sutil e foi te instigando até que em algum momento, com a junção dessas coisas, você por si só descobrisse a verdade. Eu juro que assim, eu não sei o que dizer sobre esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, eu não sei o poder dele, eu não sei se ele pode também ser alguma dessas metáforas, alguma dessas analogias em que você desperta algumas coisas nas pessoas, não em todo mundo.
mas em quem tem que despertar, ou planta alguma coisinha em alguém que um dia vai entender. Então, no fundo, eu espero que esse vídeo possa, com o tempo, fazer sentido para algumas pessoas. Ele vai fazer para pouquíssimas agora, mas talvez no futuro, se você está assistindo isso até aqui, você vai conseguir lá na frente olhar para essa obra e falar: agora eu entendi, agora eu entendi. Como um dia a gente olhou para Matrix e não tinha entendido no começo e agora entende, como a gente olhou para Alice no País das Maravilhas sem entender e agora entende. Todas as coisinhas que são deixadas no mundo com essa função. Então o que eu quero te dizer é, se você não pegou isso agora, atente-se à sua sensibilidade a qualquer coisa que você atravessa na sua vida, que tenha alguma coisa por trás que você ainda não está enxergando. A arte é um pouco disso. A arte, ela sempre tem alguma coisa por trás, ainda que não proposital, deixada pela pessoa que faz aquilo. É só isso que eu quero dizer. Eu termino esse vídeo desse jeito. Se você gostou, segue o Ítalo Indicou no Instagram, no Spotify, se inscreve aqui no YouTube, deixa o seu like e comenta. Mas sempre aquilo que eu peço, faça comentários construtivos no sentido daquilo que a gente tá falando. Eu amei fazer esse vídeo. Amei, amei, amei. E eu não faço ideia, eu posso estar sendo visto como um louco.